Boa noite, meus irmãos, bem-vindos ao nosso primeiro culto 100% online. A partir de hoje, e ainda por tempo indeterminado, nós manteremos as transmissões das meditações de domingo à noite, para que você possa ser abençoado aí onde você estiver. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa. Espero que você esteja cumprindo com a sua responsabilidade como cidadão, para que logo nós possamos voltar a nos reunir como igreja, família, amigos e irmãos, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus por tão grande livramento que Ele nos concedeu. Estamos vivendo dias de bastante crise, e nessa semana me veio uma canção à mente que é inspirada no Salmo 46, e é sobre esse salmo que eu gostaria de meditar com você nessa noite. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus ministre toda a paz e toda a segurança que só pode ser encontrada na presença do nosso Senhor. Ministre no seu coração essas verdades. O Salmo 46, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo, meus irmãos, ele foi escrito para ser cantado ao Senhor como uma declaração de fé. Ele é dividido em 3 partes, e nós veremos isso nessa meditação, e todas elas culminam para uma única verdade, para uma única declaração: o Senhor, Deus, é o nosso refúgio. Isso é lindo, porque os salmistas, eles comparam bastante Deus a uma fortaleza, Deus a um refúgio, porque eles sabiam que, apesar de estarem rodeados por muralhas, apesar de estarem rodeados por fortalezas em suas cidades, só havia um refúgio, uma fortaleza intransponível e inabalável frente a todos os problemas, todas as crises, todas as circunstâncias. E essa fortaleza e esse refúgio, como dito pelo Salmo, é a presença do nosso Deus, é o próprio Deus. Glórias a Deus por isso. Na primeira parte, o salmista declara sua plena confiança em Deus, apesar da calamidade natural. Lendo esses versículos de 1 a 3, eu fico lembrando de tudo que a humanidade já passou: terremotos, maremotos, dilúvios, erupções vulcânicas, deslizamentos, e tudo que a humanidade tem passado agora com essa epidemia, essa pandemia do novo coronavírus. Realmente são acontecimentos catastróficos, cujas fortalezas construídas pelos homens são incapazes de nos dar segurança. Temos vivido dias difíceis, bastante difíceis e conturbados. Nossas rotinas foram alteradas, nossos planos para 2020 precisaram ser todos revistos, nossos encontros e nossa vida social e comunitária têm se restringido à internet. Nosso sistema de saúde está em colapso, nós temos visto pessoas morrendo ao redor do mundo, e isso tudo por causa de um vírus que é impossível ser visto a olho nu. Como escapar de todas essas coisas? Como viver em paz diante disso tudo? E o Salmo 46, a palavra do Senhor nos mostra a resposta de fé que devemos dar frente a todos esses questionamentos. Ainda que toda a terra se transtorne, ainda que os montes todos se abalem, ainda que as águas da terra se tumultuem, ainda que os montes estremeçam,
Nós, os que confiamos no Senhor, não temeremos, pois Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza diante de todas as tribulações. Salmos 93, versículo de 1 a 4 diz o seguinte: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és, Senhor, desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, é mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Confiamos no Senhor e não tememos, pois sabemos que sobre todas as coisas criadas está o único Criador. Ele é soberano e detém o controle sobre todas as coisas do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Confiamos no Senhor e não tememos, pois a nossa vida e esperança estão guardadas pela mão poderosa do nosso Deus e estão garantidas pela vida de Jesus Cristo. Confiamos no Senhor e não tememos, pois o nosso Redentor não está ausente. Ele habita conosco, Ele habita em nós. De Deus fluirá um rio que nos saciará, que nos acalmará e que acabará com toda a tribulação. Nós lemos isso no versículo 4 e 5 do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, nós, a nossa vida. Deus está no meio dela, Deus está em nós, Deus está conosco e jamais seremos abalados, pois Deus nos ajuda desde antemanhã. Nós não tememos, meus irmãos, circunstâncias algumas, porque o nosso Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, amém? Glórias a Deus por isso. Então, qual deve ser o fruto dessas verdades em nossos corações? Abandonarmos a quarentena? Voltarmos a nos reunirmos de novo em nossas igrejas? Deixarmos de lado as orientações de higiene que temos recebido? Não. Infelizmente, temos visto bastantes líderes religiosos declarando essas afirmações e promovendo essas coisas, mas não é isso. Essa segurança que temos no Senhor, essa garantia de refúgio que temos no Senhor não nos deve levar a sermos inconsequentes. Fé é extremamente diferente de arrogância e de imprudência. O verdadeiro fruto dessas verdades em nossos corações é a paz que excede todo entendimento, que vai além das circunstâncias e nos impulsiona a testemunhar de Deus para os que estão ansiosos e aflitos, para os que não conseguem enxergar nada além da calamidade. Muitos têm falado na internet, e eu concordo com isso, que Deus tem nos dado uma grande oportunidade nesses dias de sermos luz em meio às trevas, de sermos luz em um mundo completamente perdido e cego. Que possamos então, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade dada por Deus para dar um bom testemunho do nosso Senhor, o nosso refúgio, porque isso não está restringido a nós, a mim e a você, mas está aberto e disponível a todos aqueles que se entregarem ao Senhor, que declararem ao Senhor o único Deus, o único Salvador de suas vidas. Essa verdade está disponível a todos aqueles que buscarem no Senhor o refúgio e a fortaleza diante de tanta calamidade, diante de tanta preocupação, diante de tanta crise, diante de tantos problemas. Seja uma boa testemunha do nosso Deus nos dias de hoje.
Honre o nome do Senhor, testemunhando dele para aqueles que estão perdidos, para aqueles que não conseguem enxergar nada além do coronavírus. Seja uma testemunha fiel do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Na segunda parte, o salmista declara a sua plena confiança em Deus, apesar da desordem mundial. Na primeira parte, nós vimos a sua confiança, apesar da calamidade natural, e agora o salmista declara a sua confiança, apesar da desordem mundial. Já passamos por guerras, ameaças nucleares, revoluções, e atualmente temos experimentado o reflexo da pandemia na política e na economia mundial. Nações têm fechado as suas fronteiras, empresas têm falido, as crises têm alcançado a economia mundial e têm assolado todas as bolsas de valores, etc. As políticas e economias mundiais poderão se complicar ainda mais, mesmo após a erradicação da pandemia. Mas quando Deus intervir, assim como em todos os outros momentos da história, nada poderá impedir a sua vontade. Isso está declarado no versículo 6. Bramam as nações, reinos se abalam, mas o Senhor faz ouvir a sua voz e a terra toda se dissolve. É certo, meus irmãos, de que todas essas incertezas mexem conosco e nos deixam preocupados. Contudo, nós não podemos nos deixar preocupar a ponto de ficarmos ansiosos, de perdermos a paz, de perdermos a esperança. Nós não podemos nos deixar preocupar a ponto de colocarmos nas coisas que passam nessa terra a nossa confiança, a nossa esperança, botarmos nas coisas inconstantes da terra aquilo que queremos e não em Deus. A palavra do Senhor nos desafia a entregarmos a Ele o nosso amanhã. No Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6, versículos de 25 e 33, o Senhor nos desafia e diz: por que vocês estão ansiosos com o dia de amanhã? Com aquilo que vocês vão comer, beber ou vestir? Não é o corpo muito maior do que essas coisas? Busque ao reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno diante de todas as coisas. Paulo, em Romanos 8,32, diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O amor de Deus demonstrado na cruz por cada um de nós, quando ainda éramos seus inimigos, é a garantia de que a bondade e o amor de Deus não nos abandonará, meus irmãos. Aleluia! Se o pecado, se a morte não foi capaz de nos afastar do amor de Deus, que dirá um coronavírus, que dirá uma pandemia? O amor de Deus demonstrado na cruz é a segurança que temos de que a sua bondade, de que a sua misericórdia não nos abandonará. Como já lemos em 1 Pedro, a ressurreição de Cristo é a garantia de que a nossa esperança é viva, e nós cantamos isso, cantamos nas janelas, porque o nosso Redentor vive, nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque sabemos que a nossa vida está guardada na mão do nosso Deus, que vivo está, aleluia. Não precisamos temer, meus irmãos, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que a crise esteja batendo a nossa porta, não precisamos temer, pois o nosso Redentor está vivo e a nossa vida, a nossa segurança está guardada com Ele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diante e ciente de tudo que pode acontecer, eu quero te convidar a declarar isso onde você estiver. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza em dias de tribulação, por isso não temeremos. Um outro versículo muito oportuno para esse momento está em Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 a 19, um trecho bastante conhecido por muitos. Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento,
Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, aleluia. Não precisamos temer, meus irmãos, o Senhor é a nossa fortaleza, ainda que várias coisas venham a acontecer ao longo desse ano, ainda que inúmeras coisas venham se acometer ao longo dos próximos anos, o Senhor é a nossa fortaleza e podemos nos alegrar no cuidado do nosso Deus pelas nossas vidas. Testemunhe disso para quem você puder. Publique na internet palavras, vídeos, mensagens. Cante nas varandas, nas janelas, que o nosso Redentor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É isso que tem nos sustentado, é isso que sustentará a igreja do Senhor, os fiéis do Senhor nos dias de crise. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Glórias a Deus por isso. Por fim, o salmista nos transporta para o fim de tudo, para o fim de todo perigo, para o fim de todo medo e toda preocupação. Devemos viver calmos e confiantes no meio de todas essas crises, sempre adorando a Deus como o Ser Supremo que dirige os destinos do mundo e de cada ser humano, pois no fim Ele será abertamente reconhecido como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Isso está nos versículos de 8 a 10, quando o salmista diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Até esse grande dia chegar, ao dia do nosso Senhor, nós podemos saber que Ele está conosco e devemos reconhecê-lo como o Senhor em todas as circunstâncias. E o salmista termina mais uma vez declarando: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Embora o mundo seja atormentado constantemente por sofrimentos devido à realidade do pecado, da morte e do mal, Deus está nos chamando para procurar refúgio no único local onde podemos verdadeiramente encontrar, na sua presença. Portanto, nesses dias difíceis e de incerteza, eu convido a todos a estarem em constante oração e confiantes de que o amor e a misericórdia de Deus, de que a sua paz e que a sua bondade nos sustentarão em todos os momentos e em quaisquer circunstâncias, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giants fall. I won't be afraid, for you are here. You silence all my fear. I won't be afraid, you don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid. Be still and trust what the Lord has said is done. Find rest, don't strive. Watch His face